Frequentemente, precisamos lidar com números que são ou muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, este é o número de litros de água na Terra. Ou então, se queremos falar da massa de uma partícula muito pequena, como por exemplo a massa do próton, também esse é um número meio difícil de se representar. E a ferramenta que vamos utilizar para representar esses números muito grandes ou muito pequenos são as potências de 10. Então, lembrando que 10 elevado a 0 é igual a 1, 10 elevado a 1 é igual a 0, 10 ao quadrado é 100, 10 ao cubo é 1000, 10 na quarta é 10.000. Pause por um momento e tente ver se consegue identificar qual o padrão de um número 10 elevado na n, para um n natural. Então, você deve ter verificado que para um n natural, 10 elevado na n é igual ao número 1, seguido de n zeros. Então, alguns números grandes que a gente costuma falar no cotidiano, como 1000, milhão, bilhão e trilhão, são facilmente representados por potências de 10. E mesmo números dos quais a gente nem consegue lembrar o nome, a gente também pode representar facilmente dessa maneira. E nós podemos fazer o mesmo com as potências negativas de 10. Por exemplo, 10 na menos 1, que então é o inverso de 10, que é 0,1 ou 1/10. 10 na menos 2 é equivalente a 1 centésimo. 10 na menos 3 é 1 milésimo. E, similarmente ao que vimos antes, para um n natural, a gente pode escrever 10 na n, da menos n, como o número 1, precedido, então, agora de n zeros, inclusive o zero antes da vírgula. E assim a gente pode representar também quantias bem pequenas e mesmo algumas outras para as quais a gente talvez nem tenha um nome adequado. E a notação científica, então, é uma convenção para se escrever números como múltiplos de potências de 10, na seguinte forma. Então, é um número A, que se chama de coeficiente ou mantissa, multiplicado por uma potência de 10. Então, o expoente ou uma potência é aquele número n, que é um número inteiro. Por vezes, se diz que pode-se requerer que a notação científica seja normalizada. Então, nesse caso, a parte inteira do coeficiente é composta de apenas um algarismo diferente de zero. Então, eu não poderia, nessa convenção, usar, por exemplo, 23 elevado vezes 10 na 4, mas sim eu teria que fazer, por exemplo, 2,3 vezes 10 na 5. E por vezes, em alguns lugares, essa notação científica normalizada é tida como a notação científica propriamente dita. Então, revisitando o nosso slide inicial, então essa quantidade aqui de litros de água na Terra, eu posso representar então por 1,26 vezes 10 na 21. Eu posso pensar que eu tenho a vírgula aqui no fim do número, e aí eu conto por quantas casas eu tenho que trasladar essa vírgula até ela ficar aqui logo depois do 1. E isso vai ser 21 casas que a vírgula vai se movimentar. Da mesma maneira, esse número aqui, a vírgula que está aqui, vai ter que se deslocar até logo depois do 1, e ela vai se deslocar 27 casas. Então, agora esse é um número, como eu estou movendo agora a vírgula para a direita, tornando o número pequeno, então esse número então vai ter um expoente negativo. Então, nesse caso, o número é 1,67 vezes 10 na menos 27 kg.